Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse dia. É com muita alegria que eu venho aqui compartilhar mais um devocional com vocês e eu espero que o Espírito Santo possa nos guiar a uma conversa de edificação, né? Que nós venhamos ser edificados nesse dia pela leitura da palavra e pelo alimento que é o maná que desce do céu, que é a própria palavra de Deus. Amém? Gente, perdão. Hoje nós lemos na leitura bíblica diária capítulo 20, 21 e 22 de Êxodo. Só que ontem eu não falei sobre o capítulo 19, que tem a ver com o capítulo 20, por isso que eu deixei eles assim para falar juntos. E aí, perdão novamente. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse capítulo 19. É muito importante. O capítulo 19, o capítulo 20 abre muito os nossos olhos para o plano de Deus para a humanidade. Qual é o tipo de relacionamento que o Criador espera da humanidade? Nós vamos confirmar isso lá em Apocalipse, quando o próprio Jesus vai confirmar essa palavra. Mas então, para a gente poder entender qual que é o plano e propósito de Deus para a humanidade, começando ali essa revelação que foi progressiva, começando a partir de Moisés, olha como é interessante. Até ontem eu preguei sobre isso numa fazendinha, na Só Vida, convidado pelo nosso querido irmão Juninho. E aí, gente, é uma coisa que muda, abre os nossos olhos e muda a nossa mente para entender o que Deus espera de nós. Primeiramente, eu queria te dizer que o nosso Deus é um Deus pessoal. Deus não é um Deus que trabalha com a massa. Então, Deus não é um Deus que fala assim, ó, eu sou o Deus daquele povo ali que se diz crente, eu sou o Deus dos católicos, eu sou o Deus dos espíritos. Não, Deus não se move num sentido de massa. Deus não se move com pessoas que professam uma religião. Deus não se limita a uma religião. Deus é Deus e Ele tem um propósito. O propósito de Deus sempre foi ter um relacionamento pessoal. Quer dizer que Ele não trabalha no coletivo? Ele trabalha no coletivo. Deus é o Deus de um povo, o povo de Israel, que depois se transforma a igreja, a noiva de Cristo. Deus trabalha no coletivo? Muito! Mas Deus, no sentido de relacionamento, Ele espera que cada uma das suas criaturas se relacionem com Ele de forma pessoal e individual. E Ele quer, e Ele almeja que cada um de nós tenhamos intimidade. Vamos entender como que Deus revelou isso? Eu até comentei ontem lá na fazendinha, como que Deus ia na viração do dia encontrar-se com Adão. Então todos os dias Deus aparecia no jardim e tinha relacionamento com Adão. Adão que se afastou. Então o pecado, ele sempre vai tentar ele vai nos afastar de Deus. E é por meio de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nós vamos ter essa reconciliação. Mas vamos entender como que no capítulo 19 Deus revela isso? A Bíblia diz, gente, que Deus chama Moisés e fala assim, olha Moisés, o que vai acontecer? 2 meses depois dele sair do Egito, ele fala, Moisés sobe ao monte para apresentar-se diante de Deus. E quando ele chega lá, olha o que Deus fala para ele. Transmita essa mensagem à família de Jacó e aos descendentes de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Sabem que eu carreguei vocês sobre asas de águias e trouxe vocês para mim. Agora, se obedecerem e cumprir a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todo o povo da terra, porque toda a terra me pertence. E olha aqui, gente, versículo 6 do capítulo 19. Vocês serão o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Isso vai confirmar lá em Apocalipse e vai confirmar também lá em 1 Pedro, quando Deus fala, vocês são nação santa, sacerdócio real, uma nação santa, povo adquirido. Esqueci agora a maneira certinha de falar o versículo, mas vai se confirmar. O quê? Que Deus sempre quis ter uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. O que significa, Lorena? Vamos entender? O sacerdócio, gente, qual que é a função do sacerdote? Ele representa Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus. Então o sacerdote é um representante. Moisés aqui estava exercendo o papel de sacerdote. Deus falava com ele ia e falava para o povo. Deus disse isso.
E aí, quando Deus quis destruir o povo, Moisés também intercedeu pelo povo. É função do sacerdote interceder pelo povo diante de Deus. Então Moisés também, como sacerdote, ele ia a Deus e representava o povo clamando por misericórdia. Só que a vontade de Deus nunca foi que só um homem fosse sacerdote. A vontade de Deus era estabelecer um reino sacerdotal. No reino de Deus, todos são sacerdotes. Uau! Gente, no reino de Deus, todos são sacerdotes. E quando a gente entende isso, quebra-se um sacerdotalismo, aquela coisa de que a oração do pastor é mais forte. Porque eu preciso de uma resposta, então eu não tenho uma resposta da parte de Deus. Então eu vou numa igreja que tem profecia e eu vou buscar da parte daquela pessoa, um sacerdote ou uma sacerdotisa, uma resposta de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é que todos que entram para o reino de Deus através de Cristo Jesus sejam sacerdotes. Nós eliminaremos os pastores? Não, meu marido é pastor. Eu falo, já falei aqui antes, ele tem sobre ele, eu consigo ver esse espírito de conselho. É muito pontual. Tem pessoas que Deus vai levantar para nos ajudar, para nos aconselhar, tem pessoas sábias, mas nós nunca podemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus e aprender dele por meio de sua palavra. Nunca podemos substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus usando outra pessoa, dizendo, eu não preciso de Deus, não preciso de ler a Bíblia, porque no domingo lá vai ter um sacerdote e esse sacerdote vai me falar a palavra de Deus para aquele dia. Gente, se nós somos um reino de sacerdotes, quando a gente vai à igreja, o que a gente tem lá? Uma confirmação de tudo que Deus está falando conosco. Um alinhamento do coletivo, mas individualmente todos têm relacionamento. Não podemos achar que por causa disso, porque somos um reino de sacerdotes, não precisamos do coletivo. Não. Deus se move no coletivo. A Bíblia diz, ele separou uns para pastores, outros para profetas, outros para apóstolos, outros para mestres e para evangelistas. O próprio Deus levantou homens específicos para cargos específicos para a edificação do corpo. Um membro não pode ficar afastado do corpo. O que eu estou falando aqui de reino de sacerdotes, gente, é sobre o relacionamento pessoal que Deus quer trazer para mim e para você. Não pode ser substituído. Não pode ser substituído. Nós somos reino e sacerdotes. Então, para provar que Deus queria um reino de sacerdotes, o que ele vai falar? Ele vai dar os 10 mandamentos, mas sabe qual era o plano e o propósito de Deus? Que todo o povo ouvisse. Não precisava da lei em pedras ali, não precisava da lei escrita, não era o plano de Deus uma lei escrita. Por quê? O plano de Deus era que essa lei estivesse no nosso coração. Mas o que aconteceu naquele dia, gente? Olha que marco histórico. Infeliz, né? Que não era o plano de Deus, mas que no fundo o Senhor nunca desiste de nós, então ele vai concretizar de outra maneira lá na frente. Mas olha só, Deus estabelece limites. Se tem uma palavra que eu li no capítulo 19, gente, foi limite. Eu até escrevi aqui, ó, fui lendo, eu escrevi aqui, ó, limite. Eu devo ter lido umas 3 ou 4 vezes, eu não contei, mas Moisés, estabeleça limite, o povo não pode passar de tal limite. O boi que passar do limite deverá ser morto. Existe um limite que a gente precisa entender, que existe uma reverência. Quando nós nos aproximamos de Deus, não pode ser de qualquer jeito. Então Deus vai falar o seguinte para o povo: santifiquem-se, purifiquem-se, lavem suas vestes antes de subir no monte. Não suba no monte de qualquer jeito. Só dá para ter relacionamento com Deus, gente, quando nossas vestes já foram purificadas pelo sangue de Jesus. Mas mesmo tendo nossas vestes purificadas no sangue de Jesus, nós precisamos andar e buscar santidade. Quando Moisés vai se aproximar da presença de Deus na sarça ardente, Deus fala com ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. O que ele está falando? Você vai ter que se despir daquilo que é humano, daquilo que é temporário, daquilo que é passageiro, se você quiser entrar na minha presença. Tudo que você... então, Lorena, nós vamos andar nu na rua? Não, gente, é um símbolo, uma simbologia. Tudo que nós estamos apegados dessa terra, se nós queremos entrar e subir no monte, entrar na presença de Deus, nós vamos ter que nos desapegar. É necessário uma reverência, é necessário uma separação entre o que é santo e o que é profano.
Não dá para subir o monte de Deus de qualquer jeito. Deus, Ele é justo, Ele é santo. Deus é luz e nele não há trevas. Se nós queremos andar na luz, então a Bíblia diz, nós temos que confessar nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí a gente pode subir no monte. Mas precisa ter da nossa parte, gente, reverência. Deus não é um Deus que a gente pode entrar de qualquer jeito e andar com Ele de qualquer jeito. Ele está dizendo, existe um limite. Vai ter que ter separação entre o santo, aquilo que é santo, e aquilo que é profano. Não dá para andar de qualquer jeito com Deus. O que quer dizer isso? Não dá para andar na presença de Deus, gente, e continuar pecando. Não dá para continuar pecando. Tem que ter uma busca da nossa parte, uma busca incessante por abandonar o pecado e por viver em justiça. Como que a gente vai ser justo? Só pelo sangue de Jesus. Mas é diariamente, confessando o pecado, nos arrependendo e andando de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. É progressivo. Mas sabe o que acontece? Para que o povo temesse a Deus, Deus estabelece ali um ambiente, eu vou falar com essa palavra, pesado. Havia uma nuvem densa, raios, trovões. Imagina, gente, que Deus está mostrando, não dá para andar comigo de qualquer jeito. Não dá para andar com a luz aquele que está em trevas. Ele está mostrando o quão é difícil, gente. A lei veio para mostrar o quão é difícil a gente andar com Deus por nossas próprias pernas. Porque só para andar com Deus a gente precisa cumprir toda a lei. Então, gente, é muito difícil. É impossível. Por isso que Jesus vem e fala, agora eu não estou revogando a lei, estou cumprindo a lei. Eu sou a perfeição que faz com que vocês andem juntos comigo. Tá dando para entender? Gente, Deus coloca uma nuvem densa, relâmpagos, raios, e Ele começa a falar. Só que sabe o que acontece quando Deus começa a falar? Lá no capítulo 20... a Bíblia diz que o povo ficou à distância, tremendo de medo, mas Moisés se aproximou de onde Deus estava. Você pode fazer uma escolha. Aonde você quer andar? Junto com o povo, junto com a massa que não conhece a Deus, que é superficial? Sabe aquele povo que tem um relacionamento superficial com Deus? Ou você quer subir no monte e ter intimidade com Ele? Me lembro da canção, eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Se você quer encontrar o Senhor, se você quer ter um relacionamento íntimo com Deus, você vai ter que abrir mão da massa, da maioria. Você vai ter que subir esse monte em santidade. Sabe o que acontece, gente, quando o povo viu as nuvens, quando o povo viu a fumaça densa e o trovão, eles dizem para Moisés, Moisés, fale você conosco e nós ouviremos. Isso está no versículo 19 do capítulo 20. Moisés, fale você conosco e nós ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, porque senão morreremos. Nunca foi o plano de Deus, gente, ter um homem, um mediador, um sacerdote que viesse, tanto que o sacerdócio araônico, acho que é, né? Não havia sido ali estabelecido. Deus não tinha estabelecido. Vou aproveitar o computador que o notebook está aqui para pesquisar. Deus não tinha estabelecido Arão como sacerdote. Por quê? Porque o plano de Deus era que fosse um reino de sacerdotes. Araônico, deixa eu pesquisar. Isso mesmo, arônico. Sacerdócio arônico. Isso mesmo, arônico. Não é o que eu estava falando. Gente, o sacerdócio que vinha de Arão, que nós vamos ver mais à frente, Arão era irmão de Moisés. Ele foi o primeiro sumo sacerdote e todos os sacerdotes vieram ali da sua descendência. Mas não era o plano de Deus. Deus falou aqui para Moisés, Moisés, é um povo meu, é um povo santo, é um reino de sacerdotes. Todos vão ser sacerdotes, mas o povo disse o quê? Nós não queremos, Moisés.
Nós queremos viver a nossa vida aqui, sabe? Sem essa consagração toda, essa santificação toda, sem esse medo todo de entrar na presença. Ai, tá muito perigoso. Vamos continuar aqui com nossos pecados de estimação. Vamos continuar aqui vivendo uma vida mais ou menos, onde a gente busca a Deus de vez em quando. E a gente até obedece aos mandamentos dele. Se a gente pecar, a gente vai lá e oferece um sacrifício. Fala você conosco, Moisés. Não queremos ouvir a voz de Deus diretamente. Gente, não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Escutem bastante, prestem bastante atenção. Deus quer um relacionamento comigo e com você íntimo e pessoal. Ele quer falar no nosso coração. Ele quer falar conosco através do Espírito dele. É lindo quando falo, vocês não vão precisar de mais ninguém para ensiná-los, pois o meu Espírito estará dentro de vocês e ele mesmo ensinará. O propósito de Deus, gente, é que cada um de nós possamos ouvir a voz de Deus e a igreja de Cristo, sensível à voz dele, venha impactar o mundo. O perdido venha ser achado. Quando nós nos movemos em unidade, ouvindo a voz do Espírito e obedecendo em amor. Esse é o propósito de Deus. Mas o povo não quis. E aí, gente, Deus fala então para Moisés, e Moisés... As tapas da lei são escritas ali. Quais são os 10 mandamentos que Deus escreve, que Deus manda Moisés escrever? Não tenha outros deuses. Primeiro mandamento. Não faça para si outro ídolo. Não use o nome de Deus de forma em vã ou indevida. Guarda o sábado. Honra seu pai e sua mãe. Não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho e não cobice. Gente, e aí tem o nosso primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. Eu estava ouvindo um livro, ouvindo um livro, já tem um tempo, eu tenho que terminar ele, mas esses dias foram tão corridos nesse início de ano, eu estou me adaptando ainda. E aí, nesse livro fala assim, que quando nós honramos a nossos pais e nossas mães, nós não morremos precocemente. É a palavra de Deus que está falando. Quem honra pai e mãe tem vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. Gente, eu sei que cada um dos mandamentos poderia dar aqui duas horas, infinitas horas de aprendizado. Mas eu queria focar naquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, porque é o que eu faço, eu tento obedecer, eu tento pelo menos. Quando nós honramos nossos pais e nossas mães, sabe o que acontece conosco, gente? Existe uma promessa. Lá no Novo Testamento... os escritores do Novo Testamento, na verdade o autor é o Senhor, né? Mas inspirados ali, eles vão falar de novo como é importante honrar pai e mãe. Paulo especificamente. É o primeiro mandamento com promessa. Quem honra o pai e honra a mãe. Não fala assim, quem honra o pai que é bom, quem honra a mãe que é boa, quem honra o pai que fez bem. Não. Fala que todo aquele que honrar pai e mãe não vai morrer de maneira precoce. E aí nesse livro fala assim, gente, quem honrar pai e mãe não morre por acidente, não morre por doença. Por quê? Porque tem uma promessa. Existe uma promessa. E isso é pra gente abrir os nossos olhos. Por quê? Porque o mundo não tem honrado pai e mãe. Na verdade, o princípio da honra tem sido perdido no mundo hoje em dia. E até nesse livro fala quantos filmes que são aclamados pela crítica, são filmes que os nossos filhos assistem, que o adolescente ou a criança desonra o pai e a mãe, trata o pai e a mãe como se eles fossem uns bobos, uns desatualizados. Eles são rebeldes, destratam o pai e mãe, fazem tudo que eles têm que fazer, desobedecem e no final aquela criança ainda sai como uma heroína, porque o pai é um bocó e a mãe é uma desatualizada. Gente, está sendo inculcado na nossa mente já há anos que não precisa obedecer pai e mãe, que bobagem. Mas a Bíblia diz que quando nós honramos, obedecemos nossos pais e as nossas mães, tem uma promessa, vai viver uma vida longa. E não é qualquer vida não é uma vida miserável não, é uma vida plena. E eu quis focar nisso porque é uma verdade, é um princípio prático que nós não temos vivido na terra. Mas que é importante. Nós temos que honrar, obedecer, tratar com honra, é tratar com respeito. Não importa o que seu pai fez com você, não importa o que sua mãe fez com você, não quer dizer que nós temos que obedecer em tudo no sentido de que se o meu pai me pede uma coisa que Deus manda que eu não faça, então eu não posso obedecer. Porque o primeiro mandamento é não tenha outros deuses além de mim. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas tratar com respeito. Seu pai te pediu para fazer uma coisa, faça. Sem virar o olho, sem reclamar, sem murmurar.
Sua mãe precisa de ajuda? Ajude. Ah, mas eu não posso. Ajude. Honra o seu pai e a sua mãe. Jesus critica os fariseus, que eu tô me lembrando aqui, porque os fariseus, eles como que fala? Eles faziam a lei do jeito que eles preferiam, né? Nossa, fugiu a palavra. Distorciam a lei. Então eles falavam assim: ah, eu não posso honrar meu pai e minha mãe dando para eles aquilo que eu já ofereci pro altar. E Jesus critica aquilo. Por quê? Porque Jesus está falando ali, eles estão desprezando um mandamento, que é honrar pai e mãe. Ou seja, o nosso Senhor Jesus está nos falando: você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Não importa o que eles precisarem. Gente, nós precisamos honrar nossos pais. Se a gente quiser ter uma vida longa e uma vida plena, peça ao Espírito Santo que te mostre como exercer essa honra, e ele vai mostrar. E aí no capítulo 21 e no capítulo 22, gente, nós vamos ver Deus começando ali a estabelecer as suas leis. Leis de convivência. Como que nós vamos conviver num reino onde Deus é o Senhor? Como nós vamos conviver num reino e em comunidade onde nós temos a liderança de Deus? E aí Deus começa a mostrar: olha, se acontecer isso, se acontecer aquilo, é assim que vai fazer, é assim que vai resolver. E Deus vai tratando tudo de forma muito justa. Deus é justo. E aí no versículo 23, 24 do capítulo 21, existe aquela lei tão conhecida que fala: olho por olho e dente por dente. A justiça era necessário que as pessoas pagassem, retribuíssem de forma justa a perda que elas causaram. E nós precisamos ser justos. Mas eu queria lembrar que lá no Novo Testamento, em Mateus 5, quando Jesus ele vem falar dessa lei, ele fala: agora eu vou dar uma nova lei para vocês. Eu vou até abrir lá, gente, porque é muito importante isso. Hoje em dia a gente tem muito disso, né? Ah, mas a pessoa falou mal de mim, então eu vou falar mal dela também. Não, mas a pessoa me feriu, então eu não vou deixar, pisou no meu calo, eu não vou deixar por isso mesmo. Só que aí quando Jesus entra, olha o que ele diz sobre o que nós lemos agora. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se oponha ao perverso. Se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a outra face. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixa que levem também a capa. Se alguém forçar a caminhar 1 milha, ande com ele 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame seu próximo e odeie seus inimigos. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Gente, Deus instituiu uma lei aqui, uma lei de justiça, de reciprocidade. E essa lei é importante, é muito importante que nós sejamos justos. Mas não se esqueça que o Senhor Jesus veio para instituir, para começar o tempo da graça. Aonde se alguém ferir o povo de Deus, esse povo não revida. Esse povo deixa o Senhor como seu justo juiz. E eu estou sendo fiel àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Entenda, você não precisa se justificar, é Deus quem te justifica. Então, se alguém te fez mal, entrega nas mãos do justo juiz, que ele não falha. Ele pleiteará a sua causa. É isso que eu queria falar, gente. Tem muita coisa, mas é um estudo muito mais profundo. Outra coisa que eu queria falar rapidamente sobre responsabilidade. Aqui fala assim, ó: se um boi matar as chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado. Mas o dono do boi não será responsabilizado. Mas olha aqui, se o boi costumava chifrar pessoas e o dono sabia disso, havia sido informado, mas não manteve o animal sob controle e esse boi matar alguém, o boi será apedrejado e o homem será executado. É o último princípio prático que eu quero trazer hoje, que é, gente, nós precisamos ter prudência. Às vezes a gente pensa assim: Deus é comigo, eu não preciso fazer nada. Não, Deus é comigo, eu posso enfiar na frente do caminhão que tá tudo certo. Não, gente, existe uma lei e nós precisamos andar com prudência. Deus está nos mostrando isso. Se Deus já nos avisou, nos advertiu que nós temos que cuidar das nossas crianças, que existe um espírito terrível de mal, que quer fazer mal às nossas crianças, então a gente não pode falar assim: meu filho é do Senhor, então eu vou entregar nas mãos de Deus e vou me tranquilizar. Não, precisamos ser prudentes. Olha o que está falando: se o boi chifrou uma pessoa e aquela pessoa morreu,
Se aquele boi nunca tinha feito isso, nós não sabíamos disso, nossa, eu sou o dono do boi, eu não sabia que ele fazia isso, aconteceu isso, então eu não tenho responsabilidade, embora o boi vai ser apedrejado. Agora, se eu sei que o meu boi é violento e eu larguei ele lá, sem limite, sabe o que acontece? Acontece que eu também sou responsabilizado. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que precisa haver prudência. Não existe isso de Deus me protege e eu posso viver uma vida despreocupada, como se fosse tudo dependente de Deus. Não, tem coisa que é minha. Eu preciso cuidar do meu corpo para eu não morrer de câncer. Eu preciso fazer exercício físico porque o sedentarismo, gente, causa problemas cardiovasculares. A maior causa de problema de morte, se eu não estiver enganado, são doenças cardiovasculares, que acontecem por quê? Por falta de alimento, de uma boa alimentação e de falta de exercício físico. Então não adianta a gente pensar assim, ó, eu sou de Deus e nada vai me acontecer, porque existe uma parte nossa que nos cabe, que é a prudência. Se Deus já te deu algum sinal em alguma coisa, então você precisa ser prudente com relação àquilo. Se Deus já te mostrou o seu boi é violento, você não pode deixar ele à solta. Você tem que ser prudente. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou dizendo aqui. Isso vai se aplicar a cada um de uma maneira diferente. Eu falei da saúde, mas pode servir de várias maneiras. Como, por exemplo, as questões financeiras. A gente está vendo que o mundo está acontecendo muita crise financeira. E aí você pensa assim, eu não vou guardar dinheiro porque Deus cuida de mim. E Deus cuida de verdade. Mas existe uma parte que nos cabe, que é uma parte de responsabilidade nossa. Que é, invista seu dinheiro, não gaste tudo à toa, como se não houvesse amanhã. Guarde parte do seu recurso, invista não apenas naquilo que não vai te trazer retorno, mas invista naquilo também que vai te trazer um retorno significativo, um retorno mesmo que seja a longo prazo. Vocês estão entendendo? A prudência cabe a nós. Nós temos que confiar, nós temos que depender, nós temos que amar a Deus, mas se acontecer alguma coisa por imprudência, nós também seremos responsabilizados. Eu espero que vocês tenham entendido, gente. Qualquer coisa pode colocar aqui nos comentários, aquilo que Deus colocou no seu coração também, quem assistiu esse vídeo, quem vai assistir depois, coloca aqui pra gente ser edificado, amém? E é isso que eu tenho para falar hoje, que Deus abençoe a vida de cada um, e até amanhã, se assim Jesus permitir.